Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Roberta Volpato, sua host, e esse é o Tona The Talk. O Tona The Talk é promovido pela QMS América Certificadora, a certificadora referência em sistemas de gestão de compliance anti-suborno, a Kill Academy e o Estude Estratégia. Eu vou pedir desde já para você deixar o seu like no vídeo, começar a seguir o canal se não é seguidor e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos que vão aparecer mensalmente aí para você. E hoje, Xandão, Rafa, animados. Estamos animados. Vamos bater uma palminha? Aqui é assim, é esse frisson, animados. Hoje temos um tema um tanto particular, um tema muito especial e temos uma convidada igualmente especial. Tem um lance aqui conflitando interesse total, falando aqui os bastidores e para convidada. Parece que é conchavo, né? A gente começa a chamar os amigos dos amigos, todo mundo conflitando interesse, mas a minha convidada tem uma frase muito boa para isso. Ela diz que as pessoas boas nos executivos de compliance, elas vão se conectando. Quando a gente vê, a gente é amigo. Então estamos conflitando interesse, tá tudo permitido. A convidada de hoje, ela é executiva de governança, compliance e sustentabilidade há mais de 20 anos. Referência no mercado, simpatia de pessoa, amiga das amigas das amigas, desse grande clã estelar que nós temos, referência para falar de gestão de risco, tem um grande histórico, eu vou deixar ela se apresentar na sequência, em gestão de crises, e ela vem aqui me ajudar a desenrolar para vocês a pergunta de milhões, que é a pergunta que muitos decisores nos fazem quando a gente trabalha com compliance e sustentabilidade, que é possível você trazer a pauta da ética para uma tomada de decisão no momento da adoção de uma estratégia ou de um planejamento, sabendo que a organização está passando por um período difícil? A minha convidada, senhoras e senhores, é Renata Bertelli. Salva de palmas novamente para a Renata. Que convite espetacular esse, hein? Maravilhosa. E quem disse que o universo não conspira? Exato, super conspira, meu Obrigada, Deus. Roberta. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Já deixa na sua câmera ali um beijo pra Cissa. Cissa! Pra ela ficar com invejinha que o dela ainda não veio. A gente tá esperando você aqui. Exato. E aí, Rê, conta pra gente da sua trajetória, te apresenta para o público, para eles entenderem por que você é tão estelar, por que você está aqui criteriosamente cunhada para estar aqui. Conta para o público. Bom, Roberta, obrigada. Que delícia estar aqui, assim. Nossa, poder falar daquilo que a gente gosta, mas daquilo que a gente acredita e que a nossa história de vida, ela permeia por aquilo que você quer fazer, por aquilo que você quer entregar, então é maravilhoso. Bom, meu nome é Renata Bertelli, eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou gaúcha, que eu gosto de futebol. Aê! Acho que eu não vou dizer qual é o meu time aqui, senão tem muita gente que vai parar de assistir essa entrevista. Você é gremista? Eu sou gremista, lógico. E a minha família toda é do Rio Grande do Sul. Eu acho que a minha história começa vindo de como foi a história, né? De como a minha família chegou em Garibaldi, de como os meus avós tramitaram e chegaram nesse país que a gente acredita, que a gente quer transformar, que a gente quer melhorar. E transformar só para melhor, porque tem tanta coisa boa aqui. E aí o tema de gestão de riscos, ele bate na minha porta numa condição familiar. Meu pai tinha um negócio. Todas as vezes que eu conto para as pessoas da Renata, eu conto essa história. É um pouco repetitiva para quem me acompanha, para quem assiste, mas eu acho que ela explica tudo. Ela explica um pouco a razão de ser de quem escolhe trabalhar com compliance, sustentabilidade, gestão de riscos e controle. Você genuinamente precisa acreditar e entender que essa é uma ferramenta de gestão que pode mudar a vida das organizações e da própria sociedade. Então, o meu pai tinha uma organização, tinha uma pequena empresa e eu acompanhei muito, né, o crescimento pujante
e um sentimento de orgulho, de pertencimento, de empoderamento. Eu também quero isso para mim, eu quero ajudar o meu pai, eu quero fazer mais. Mas aí a vida da gente vai levando a gente no caminho que tem que ser. E o meu pai acabou tomando decisões equivocadas e o negócio não prosperou. Naquele momento, na fase da minha vida, eu já tinha decidido que eu iria fazer administração, mas aí eu tive certeza absoluta de que é um mundo corporativo, é com as organizações que eu quero trabalhar. E aí entrei nesse mundo de gestão de riscos. Eu acredito que tudo que a gente pode fazer nesse âmbito de governance, risk and compliance, ele tem um pilar importante que é você entender qual é o risco, onde você está, que contexto você está nesse cenário. Então eu comecei a trabalhar, trabalhei em empresas do setor financeiro, de serviços, de bens de consumo, trabalhei por 6 anos numa Big Four, implementando e mergulhando em diferentes tipos de organização, e cá estou, para contar um pouco do que eu vivi, do que eu entendo que a gente precisa prestar atenção e que a gente não pode cansar de debater, de colocar na mesa. E quando eu falei para você, né, Roberta, que a gente vai se encontrando, é porque temos as mesmas dores, vivemos cenários diferentes, mas ao mesmo tempo sempre tem o mesmo ponto. É verdade. Sempre bate no mesmo ponto, né? Então, os business podem ser diferentes, os líderes podem ser diferentes, mas ao mesmo tempo você sempre tem a questão chave, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essa é a Renata. Obrigada. Tô super animada, eu espero que vocês gostem e que eu possa contribuir um pouquinho, ou melhor, que eu possa gerar provocação. Eu acho que o mais interessante disso é provocar. Isso. Agora você chegou no ponto, nosso bordão qual é? Meninos ácidas mais fofinhas, trazemos verdades, distribuímos alguns arrependimentos. É meio por aí que a banda toca, tá todo mundo em casa. É isso. Rê, tem um lance muito interessante do que você trouxe aqui pra gente da tua história, que é, diferentemente de muitos profissionais e até do que muitas organizações pensam, você se aproximou de gestão de riscos, governança, compliance e sustentabilidade motivada por contexto de crise. Porque muitos executivos acham, ou até preferem, quando a gente fala de consultor e assim por diante, começar a trabalhar essas agendas nas organizações saudáveis. É mais fácil quando você tem budget, é mais fácil quando você já tem um branding bem feito, é mais fácil quando a sua empresa fez um IPO, tá listada, então tá chovendo recurso, as ações estão super bem posicionadas, o seu rating é incrível, todo mundo quer te comprar, tem fila dando volta, é tão bom a gente pegar a empresa pronta e trabalhar. Mas aí você vem aqui trazer um plot twist nessa história. Uhum. Você fez emergir isso num cenário roots. É isso. No bruto. Numa situação em que você não tem o budget dos sonhos, você tem muitos dilemas na tomada de decisão, você tem que fazer escolhas rápidas, escolhas ágeis, escolhas que podem ser dolorosas, trade-offs. Se eu seguir esse caminho, eu vou estar renunciando outro. E é nesse momento que você entendeu a importância da ética e você entendeu que era necessário e, mais do que isso, viável. Quando muitas organizações dizem, quando nós estamos passando por um processo de crise, de reestruturação, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, resolver o curto prazo, compliance é difícil, compliance é caro. Eu acho que isso é um tapete para a gente desfilar aqui e desmistificar, para quem está nos assistindo, muito do que se fala por aí. Compliance é para os grandes, compliance é para quem tem dinheiro, compliance é para quem está bem posicionado no mercado. E aí eu jogo a bola para sua quadra para você dizer para a gente o seguinte: é possível, Rê, a gente falar dessas pautas, mesmo quando a gente não tem esse céu de brigadeiro, esse show de explosão de espuma e chantilly? Ah, se é. E eu acho que essa colocação de que compliance é para empresa grande, ou porque a empresa precisa prestar contas para os investidores ou para o ambiente regulatório,
eu queria fazer aqui uma comparação com o ambiente hospitalar, com a função de médico. Quando eu recebi o convite para migrar para uma empresa que estava nessa condição, um dos conselheiros que bateu papo comigo me disse o seguinte... Nessa condição, te interrompendo, em reestruturação. Em reestruturação, nesta condição de estar num momento difícil, complexo. E eu me lembro que quando eu conversei com ele, eu disse assim, nossa, mas como assim, né? Que convite é esse? Né? Eu estava numa organização super estável, né? Numa velocidade de cruzeiro. E ele me disse o seguinte, quando um médico escolhe ser médico, na sua grande maioria ele escolhe porque ele quer salvar vidas. Quando você escolhe trabalhar com ferramentas e com processos de compliance, sustentabilidade, riscos, você também escolhe cuidar das organizações, trazer perenidade. Então, essa é a reflexão que eu queria começar para responder sobre essa questão de compliance. Ferramentas de governance, risk and compliance, elas deveriam estar inseridas em momento de crise, em empresas pequenas, em empresas em crescimento, em desenvolvimento e em transformação? Sim, e te digo, de novo, voltando para a questão do médico, né? Um médico, ele pode ser extremamente competente, ele pode ter todas os instrumentos e ferramentas que possam fazer com que ele diagnostique muito bem o seu paciente, que ele consiga executar bons procedimentos cirúrgicos, mas tem uma questão que ele precisa. Ele precisa de um ambiente limpo. Ele precisa que os instrumentos estejam esterilizados. Excelente comparação. Então, o compliance nada mais é do que proporcionar para as organizações um ambiente saudável, limpo, no sentido de estar higienizado, num ambiente controlado, para que todas as ferramentas que grandes CEOs, conselheiros, executivos possam usar e aplicar, e tomar decisão, e seguir. Então, um ambiente, trazendo isso para um dia a dia da organização, o que significa, né? Você como compliance, ser percebido, ser convidado e estar num ambiente de crise para conseguir encontrar caminhos, você está fazendo o seu papel. E aí a gente precisa segurar o nosso âmbito que vem de dentro, dizendo, não, mas esse risco não dá para assumir, mas isso não dá para fazer. Não, o nosso papel é entender quais são os riscos que estão na mesa, de que forma a gente pode ter alternativas, cenários, controles paliativos, respostas e muitas vezes até desenhar uma resposta caso o risco que a gente está assumindo ele se materialize. Quando a gente quer aplicar o compliance de uma maneira metodológica, enrijecida e dizendo que nós estamos fazendo o nosso papel e a organização não aceita, desculpa, pessoal, mas está tudo errado. Porque nós somos a organização. Perfeito. Nós estamos dentro dessa organização. E a gente tem que entender o que esse paciente precisa. Primeiro, ele precisa ser estabilizado. Então, como a gente faz para estabilizar? Qual é o meu papel no processo de estabilização? Será que o meu papel aqui é não empoderar a empresa de todas as coisas boas que ela tem? Porque quando você está num processo de reestruturação, quando você olha, abre o seu aplicativo e só tem notícias ruins da empresa que você você começa a ter a sensação de que você é patinho feio, de que tudo que você vem fazendo não tem valor. Mas as organizações têm um arcabouço importante de práticas, né, de estar batalhando e de estar procurando entender como ela consegue resolver uma situação que por diversos temas ou pelo contexto, seja ele qual for, a gente chegou. Então o compliance também precisa empoderar o senso de pertencimento. Perfeito. Tem muita coisa boa que as organizações fazem, né? E uma crise, ela está aí para extrair o nosso senso de pertencimento por essa organização e o que a gente pode fazer de melhor para que a gente possa contribuir nesse cenário. Que fala rica, eu tinha uma pergunta para te fazer que eu ia deixar para o final, mas não vou aguentar. Vou falar, vou fazer a pergunta agora. Sabe por quê? Porque assim, a sua fala, ela vem
tão de encontro àquilo que a gente também busca aqui no talk show, que é Tone at the Talk, a gente quer falar para a liderança, e aqui você está trazendo na tua fala uma coisa que muitas vezes os líderes se esquecem. Eu falava isso com a Yun no episódio inaugural dessa season, e a gente falava assim, puxa, os decisores, os conselheiros, eles fazem formações executivas e no conteúdo programático tem disciplina de ética e compliance. Mas muitas vezes nas organizações isso é delegado, porque não se tem a percepção clara de valor, né? O decisor, o conselheiro não tem a clareza do seu dever de supervisão, da importância disso para o ambiente limpo, como você trouxe para a tomada de decisão, né? O quanto isso é vetor estratégico, isso ajuda, isso calça o resultado. Muitas vezes isso é tratado como uma agenda que fica ali reservada para uma determinada área da organização, como se isso fosse do implementador. A meta, por exemplo, de uma certificação é uma meta de determinada área, né? Então você deixa isso para as médias gerências, para o tático, para o operacional, e você não consegue perceber isso. E aí a pergunta, fiz o contexto para trazer. Na época da pandemia, não gosto de dar temporalidade, os episódios teriam que ser atemporais, mas não podemos esquecer que a pandemia ainda repercute de alguma forma. Na época da pandemia, nós ouvimos muito falar sobre o quanto as organizações desligaram profissionais de compliance, o quanto as organizações enxugaram as áreas de compliance. E aí, junto com essas notícias, vinham os comentários. No momento de crise, as organizações estão deixando a ética de lado. E é a provocação que eu faço, para você não se sentir provocando aqui sozinha, para nós sermos duas ácidas e fofinhas, de verdade, será que a organização deixou de ser ética? Ou será que os profissionais de compliance não entenderam quem é o compliance officer no momento de crise? É uma boa pergunta. Podemos separar essa resposta em duas partes? Você pode qualquer coisa. Tá bom. Talvez as organizações tenham reorganizado, redistribuído os recursos disponíveis e até diminuído o tamanho das áreas de compliance, porque talvez o compliance possa ter atingido o seu papel. Porque compliance é dever de todos. Perfeito. Então, se eu desenvolvo cidadãos, colaboradores da organização A, B, C, eu consegui compartilhar a responsabilidade de cuidar das nossas ações, de cuidar do como, com a organização como um todo. Perfeito. Logo, a gente pode sim ter estruturas de compliance enxutas, muito mais como assessoria, muito mais como orientação, muito mais como o papel de captar novas tendências, adaptar processos, discutir com as áreas novos produtos, novas regulamentações. Então, muito mais no papel da colaboração. Mas, esse é um lado da resposta. E se for por isso, bravíssimo, né? Estamos conseguindo construir organizações que entendem que o compliance é papel de todos. Bom, ok, acho que podemos acreditar que uma parte das organizações fizeram isso. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Ok? Mas a parte número 2, de fato, é o que mais me preocupa. Quando a gente passa por uma intempérie na nossa família e que a gente precisa reduzir gastos, budget, porque o budget está curto, a gente começa a cortar o que é supérfluo, aquilo que a gente acha que dá para viver sem. Quando as organizações decidem, no momento de crise, de redução orçamentária e de reestruturação, cortar o que dá para viver sem, a escolha é totalmente equivocada. Porque o como a gente vai fazer o negócio, o como a gente vai entregar o nosso produto, o nosso serviço, o como a gente quer que essa empresa seja reconhecida, pelo que essa empresa precisa ser reconhecida, está fundamentado na nossa integridade, nas tomadas de decisão que nos levam a gente seguir, avançar, progredir. Existe sustentabilidade se você não pensa no como? Talvez essa seja a provocação que eu queria fazer. Organizações que decidem reduzir quadro
no momento de crise, definitivamente estão abrindo mão do como. O como a gente faz negócio, o como a gente impacta a sociedade e o como a gente gera resultado para o acionista. Então, a reflexão é essa. Roberta, se o compliance é supérfluo, porque ele é descartado, certamente existe uma interpretação ou existe uma limitação da compreensão de qual é a função de estar em compliance, de atuar em compliance dentro das organizações. Então esse é o meu recado aqui. E de fomentar a confiança no momento em que você precise que o mercado confie em você. Porque quando você tem a confiança dos teus stakeholders, você consegue virar a empresa mais fácil. Porque você tem com quem contar. Só que para as pessoas, para você poder contar com as pessoas precisam acreditar no que você fala, precisam acreditar no que você faz. Então, quando você abre mão, acho que o raciocínio é esse, a gente está alinhado, quando você abre mão, né, e entende ética e compliance como supérfluo, você está dizendo o seguinte: no momento em que eu preciso de apoio, a transparência, a integridade, a confiabilidade na minha cadeia, eu estou dizendo que não é importante. Nesse momento as pessoas... E aí a imagem que eu estou passando é uma imagem que não me ajuda no momento em que eu preciso me manter firme. Eu preciso de um escudo. Eu estou abrindo mão do meu escudo reputacional. Eu acho que é meio por aí. Né? E aí tem outros movimentos que a gente acompanha, que eu tenho acompanhado nas organizações, que é você reduzir, né, a relevância do tema de compliance ou de GRC, colocando esses temas abaixo de outras diretorias, acoplando. Que mensagem a gente quer dar para a organização? A depender de onde você coloca o compliance, você dá o recado para as pessoas. O compliance definitivamente, ele precisa focar no indivíduo. Ele não pode ser um compliance que está para resolver problemas somente, ou que ele está somente para fazer uma diligência, ou que ele está somente para cumprir um protocolo. O compliance, na sua transformação, ele precisa focar no indivíduo. Qual é a cultura da nossa organização? Quem são as pessoas que estão com a gente? Como elas se sentem com os dilemas éticos que elas vivem todos os dias? Dilemas éticos que ela vive dentro de casa, com o seu vizinho, com o professor da escola do seu filho, no trânsito. Transformar uma sociedade mais ética, mais íntegra, é trabalhar no âmago do indivíduo, é entender qual foi a criação dele, qual é o ambiente que ele viveu a vida inteira e o que é certo e o que é errado para esse indivíduo. Trazer os indivíduos para dentro de uma organização e fazer com que eles se adaptem a uma cultura, esse é o grande desafio. Mas talvez o desafio maior seja entender por que as pessoas muitas vezes tomam decisões que não são compatíveis com aquilo que a organização quer. Quem é o indivíduo que está com você? Quem é a persona que vem para a sua empresa todos os dias? E trabalhar um compliance como um protocolo, check in the box. A metodologia diz isso, eu faço isso, então eu estou fazendo o meu papel. Parceiros, colegas de profissão, a gente precisa avançar nesse tema. As organizações precisam perceber que a gente está mais preocupado do comportamento das pessoas que estão perto da gente do que no cumprimento de requisitos protocolares. Os sistemas têm demonstrado fragilidade quando você só estrutura documentos, treinamentos e você não se conecta com as pessoas. Então a provocação aqui, como essa empresa, aonde essa empresa está inserida? Qual é o público dela? O que ela entrega para a sociedade e para o cliente? E como eu exerço o meu papel para que eu possa fazer isso da melhor maneira possível? Perfeito. Então, a gente tem um trabalho importante a ser feito. A gente, executivos, profissionais e colaboradores que trabalham diretamente com esse tema. Cresce e Maslow aí bombando. Exatamente. Cresce e Maslow muito importantes. Cuidar do indivíduo em todos os níveis da organização. E assim, quando você fala, coloca a função compliance debaixo, subordinada, e isso passa a mensagem,
Passa a mensagem de que eu também muitas vezes posso ter a visão míope de que quanto mais distante de mim, quanto mais atravessadores, mais eu posso me isentar da responsabilidade se algo acontece, né? É complicado, então quanto mais, e é completamente errado, né? Quer dizer, muito na analogia que você trouxe do hospital, quanto mais próximo do decisor estiver o compliance, mais limpo o espectro de visão, mais limpo o ambiente para uma tomada de decisão acertada. O cara que me traz o risco à frente, ele é meu parceiro. Ele está abrindo campo para que eu tenha visão de oportunidade. Ele não pode ser o cara que me traz risco legal e assim por diante, né? É tão frustrante quando muitas vezes a gente se vê numa situação de ter que fazer reunião com os advogados, dos conselheiros, porque existe um receio de que os novos manuais, as políticas de compliance, da forma como postas, exponham a risco de judicialização, de responsabilidade, o CPF dos conselheiros. Trazendo verdades, né? Sempre trazendo verdades. Quanto mais perto você tiver do gerenciamento, o gestor de risco mais perto de você, o cara que tem essa abordagem de risco, mais protegido você há de estar, e não o contrário, né? E não o contrário. Muito, muito relevante a sua fala, mas voltando também naquilo que você trouxe de que do supérfluo e do compliance, a questão da interpretação. Você disse assim, se isso está sendo considerado supérfluo, tem algo de errado. E aí a segunda pergunta capciosa que é, essa interpretação, muitas vezes ela é do decisor, que pode ser uma interpretação do grupo, do colegiado, mas também pode ser uma interpretação induzida pela postura do compliance, aqui não para desmerecer os nossos colegas, mas para trazer verdades. E aí por isso eu te provoco com a pergunta, né? Quem é o compliance officer no momento da gestão de crise? Gostei muito da sua fala quando você diz, não é só sobre a observância. Talvez você esteja passando a imagem, aliás, faz sentido, vou devolver isso como pergunta para você, faz sentido dizer que muitas vezes a visão de supérfluo é porque no momento de ajudar a desenhar uma solução, eu simplesmente sou o salvaguarda da observância da regulação? Nossa, essa pergunta muda tudo. Essa pergunta, ela coloca a gente num processo de reflexão importante. O compliance, a gente faz parte dessa organização, das organizações. E a gente tem que pegar a mão. A gente tem que pegar a mão e tem que dizer assim, eu entendo, eu estou observando isso, entendo que isso é um risco, mas a gente precisa ir juntos. E quando o compliance ele é chamado somente para que ele emita um parecer, aí você perde toda a conexão e toda a construção das pontes que você precisa ter dentro dessa organização. Te interrompendo para dizer, parecer, uma diligência pontual, uma política pontual, um regimento, o compliance protocolar. Você tem uma expressão aí que eu acho que pluga bem na tua resposta, que é a diferença entre o compliance protocolar e o compliance vivido, né? Exato. Encontrar caminhos. O ambiente que a gente vive, ele é complexo, e aí eu acho que tem muito do nosso papel. Não, mas eu fiz o meu papel. Não, mas eu identifiquei que tinha problema. Eu não posso me envolver. Não, eu não posso não. Eu preciso me envolver. Eu preciso encontrar caminhos, e esses caminhos precisam ser rápidos. Eu não posso ter, não, mas eu tenho 5 dias para fazer uma análise, eu tenho que conversar com o jurídico, eu tenho que fazer... No momento de crise, você também precisa assumir riscos. Você também precisa entender que a organização precisa de você e que você não pode se eximir de pegar na mão do CEO, de pegar na mão de todos os executivos que estão numa crise e dizer assim, nós estamos juntos. Nós vamos passar por este momento. Eu vou cuidar disso. Eu vou olhar para isso. Pode seguir que eu estou aqui perto de você, do seu lado, cuidando desses temas, formalizando questões importantes para que depois a gente possa discutir junto com o conselho, para que a gente possa fazer algumas remediações. Então, não existe compliance de gabinete, existe compliance no campo. E pegando essa frase de que não existe compliance de gabinete, eu queria muito convidar que a gente possa
sair das nossas bases e conversar com a ponta. O que significa isso? Quantas vezes o nosso time saiu do escritório ou do home office e foi para a ponta? E foi conversar com o eletricista que está no campo, com o atendente da loja, com o balconista que está ali no caixa de uma farmácia, ou qualquer outra pessoa que está fazendo o propósito da companhia. É na linha de frente que você mostra quem você é, né? Tem um livro que eu sempre cito ele, que é das lojas Renner, que ele fala A Hora da Verdade. E ele conta pequenos casos de clientes que estavam no balcão da loja, dentro de uma das lojas Renner, e que o atendente fez toda a diferença na vida dessas pessoas. E aí, o que isso quer dizer? Que você pode ter lindos treinamentos, boas ferramentas, mas a hora da verdade é quando o nosso colaborador está lá na ponta, atendendo um cliente, falando com um agente público, tomando uma decisão muito pequena, mas que ele toma a atitude e a decisão correta. Se ele não souber, ele vai saber a quem perguntar e ele vai ter conforto para quem ele possa perguntar. Então, o compliance na hora da verdade as pessoas que estão na ponta, elas se sentem acolhidas pela gente? Ou elas têm medo porque a gente é uma área só que trata denúncia, que diz sim e que diz não? O quanto acolhidas as pessoas se sentem na ponta e o quanto os executivos entendem que a gente está ali para ajudá-los. Então, essa é a minha construção. Isso é fazer com que as pessoas percebam que ser íntegro, que estar em compliance é um papel que a gente tem que assumir sempre, a qualquer hora, a qualquer momento. E entender como isso bate, né? Como isso toca cada colaborador da nossa organização. A linguagem que eu uso para o público A não é a mesma que eu uso para o público B. Perfeito. Então, vamos adaptar. Vamos tirar os padrões e os protocolos e vamos fazer touch. Vamos construir pontes diferentes, né, em locais diferentes, em formatos diferentes, mas para que a gente possa estar plugado nessas pessoas. E sensibilizar e chamar para pertencer. Exato. Que o nosso colaborador, ele seja um agente de ética e de integridade na comunidade dele, com o vizinho dele. Que ele seja um exemplo para o filho, que ele seja... Que isso transborde. Exato, que isso transcenda o mundo corporativo, que a sociedade se transforme através. E a gente é responsável por isso. Perfeito. Nós temos que criar caminhos. Não, mas eu estou fazendo o meu papel. Não, a gente não está fazendo o nosso papel. Enquanto existir uma única pessoa na companhia que não entende o papel que ela tem que desempenhar na integridade, na ética, no compliance, que caminhos ela pode buscar e que o quanto essa empresa acolhe a sua dor, acolhe a sua dúvida e acolhe muitas vezes o erro honesto, né? Existem sim falhas que a gente comete e que a gente precisa entender por que a gente cometeu essa falha. Onde é que está a causa raiz disso? E vamos acolher essa dor. E não simplesmente ser uma área, serve ou não serve, aplica sancionatória, repressiva. Exato. Compliance é um processo de transformação da sociedade. Que as pessoas se sintam à vontade de levantar suas preocupações, de assumirem previamente os erros ou suas incertezas, até para que a gente consiga ser tempestivo em ajudar a corrigir. Que as pessoas percebam que existe uma mentalidade de aprendiz na organização, né? Conquanto a gente tem a consciência de que podemos errar e teremos apoio para corrigir, as pessoas também vão ganhando confiança para se abrirem e a gente consegue fazer até um gerenciamento de risco mais efetivo e não ficar refém da história de que o programa é efetivo e maduro porque nós temos um super canal de denúncias e fazemos tantas investigações. Gente, a hora que chegou no canal... Já foi. A hemorragia. O paciente já está sangrando há muito tempo. Você já tem uma infecção hospitalar, já não tarde é, Roberta? demais. Você tem que trabalhar na frente. E aí, Rê, você falou sobre o profissional de compliance, o papel. E aí vou te fazer uma outra pergunta capciosa. Só pergunta fácil. Só pergunta fácil. Tá Aqui é mesmo. Quando dão o currículo da pessoa, a gente escolhe o nível de pergunta. Então você foi premiada. Programas de compliance maduros
versus não maduros. Bem estruturados, insuficientemente estruturados. Ainda mais em ambiente de crise. Quando é, na sua percepção, até vou esquecer que sou auditora aqui, como você definiria, numa organização, estando ela em reestruturação ou não, um programa de compliance maduro, numa era de LinkedIn, em que tem muito chantilly e espuma, que as pessoas adoram contar que são C-level em compliance, que as suas organizações têm times de 200 pessoas. O que é de verdade, o que é funcional, o que não é, qual que é teu diagnóstico? Primeiramente, a gente não pode medir o quanto o compliance é maduro nas organizações pelo tamanho do budget, pelo tamanho da equipe, né? E pela quantidade de eventos e de outros balões compliance day. E palestras que você faz. Não. A maturidade do compliance é quando ela não é percebida. Como assim? Você percebe ou você faz uma pausa toda vez que você escova seu dente? Não, ou agora, neste momento, estou escovando os meus dentes. Não, isso é automático, certo? Perfeito, o estado homeostásico do cérebro. Você está ali fazendo a sua rotina, seus hábitos, e você está vivendo isso. Compliance maduro é aquele que você tem menos pautas específicas para ele. Não, agora a gente vai parar para falar isso. Compliance maduro é quando ele está inserido nos treinamentos de valor, de propósito, quando você tem líderes que vão ao palco e reforçam a importância de que o fazer certo é mais importante ou tão importante quanto o resultado que você constrói para a companhia. É quando você tem mobilidade no sentido, quando você transaciona pelas áreas, quando as áreas buscam o compliance para tirar dúvida, quando o compliance é acionado para entender esse novo produto, quando o compliance é convidado para participar de uma reunião de liderança, quando as pessoas entendem que o compliance está aí para colaborar, contribuir, proteger e muitas vezes até trazer temas espinhosos de uma maneira fluida dentro da governança. Eu sempre digo para as pessoas que eu trabalhei, colegas, pares, executivos, de que um executivo tem uma ferramenta valiosa na mão. Muitas vezes, temas que vão batendo na trave e que a própria governança ou o ambiente não permite que ele seja colocado na mesa com clareza, né, com bastante profundidade na análise do que está sendo tratado, e que alguém diga, poxa, mas foi a área X que colocou esse tema? Então, se foi a área X que colocou esse tema, a culpa é da área X, né? O compliance, por ser uma área neutra, por ser uma área de acolher, de endereçar, de tratar riscos, o que acontece? Ele pode ser uma ferramenta para colocar esse tema na perspectiva de um risco, na perspectiva de impactar a sustentabilidade, impactar a reputação, impactar os nossos valores, né? Então, tem tantas formas do compliance ser percebido, e a maturidade do compliance, ela está percebida nesse ambiente. Quando você não percebe ele, quando você não sente ele, quando ele não é uma obrigação para você, mas quando ele é uma ferramenta de gestão, quando ele te apoia, quando ele te acolhe. Então, essa para mim é a verdadeira maturidade. E escolhas difíceis precisam ser feitas. O compliance, o tema da integridade, do como fazer, ele não é trivial. Ele Perfeito. Vai colocar assuntos espinhosos. E agora? E agora? Que decisão a gente vai tomar? Eu tenho uma pressão para resultado, mas eu tenho um tema que pode talvez demorar ou atrasar um pouco o resultado esperado para esse período, mas ele é mais perene. E agora, que decisões a gente toma? E fazer compliance e estar em integridade requer coragem. Perfeito. E você precisa genuinamente acreditar que esse é o jeito de fazer o negócio. Não tem outro caminho. E sustentar depois a decisão que você escolheu tomar. Exato, exatamente, exatamente. Então, o compliance, ele precisa ser vivido. Compliance maduro é aquele que você vive, é aquele que as pessoas se reconhecem. Eu me reconheço como um agente de compliance da minha organização. Eu cuido. Senso de dono. Eu acho que o compliance, ele precisa
fomentar dentro do indivíduo o senso de dono. Sabe, Roberta, que tem uma fala que eu falo, que eu sempre troco com as pessoas que eu converso. Eu disse assim, você convida todo mundo para ir na sua casa? Quem você convida para ir na sua casa? Não, Renata, as pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, porque a minha casa é o meu lar, a minha família está na minha casa, eu não posso expor a risco. Então, quem é o fornecedor que você traz para a sua empresa? Por que você não tem o mesmo zelo do fornecedor que você traz para a sua organização, com o mesmo zelo que você chama as pessoas para ir na sua casa? Perfeita comparação. Perfeita. A responsabilidade de cuidar da empresa, é nossa. Não é do conselho, não é do CEO, é todo mundo. Todo mundo precisa fazer a sua parte. E aqui tem um ponto interessante, eu vou conectar na sua resposta para complementar e dizer o seguinte: muitas vezes eu implemento sistemas de gestão, mas às vezes aqueles que eu não implementei audito. E nessa visão de maturidade, a gente percebe o seguinte: muitas vezes nós vamos às organizações auditar e os próprios decisores têm a percepção de que se sairão bem mais exitosos num processo de avaliação, né, de auditoria, quando mostrarem para o auditor que tem banners falando sobre o canal de denúncia em toda a empresa, que isso está no wiki, no portal da empresa, que a área é uma área com muitos funcionários e isso faz aquela empresa que está em reestruturação ou pequena empresa que não tem budget para ter 200 funcionários e um superdiretor se desencorajar a trazer essa pauta, né? Então tem um equívoco aqui e acreditam que nem precisam fazer parte do processo de auditoria, assim como outros gestores que são os verdadeiros donos do risco na ponta do negócio, nas áreas de negócio, porque quem vai ser auditado é a área de compliance. Quando você traz a visão do compliance maduro, e acho que é importante isso até para os auditados entenderem, nós percebemos essa clareza quando nós entrevistamos um colaborador, por exemplo, da área de suprimentos e está tão aprendido para ele por que é importante que ele faça de determinado modo e não de outro, que às vezes ele não é da área de compliance. Talvez ele nem lembre de cabeça onde está escrito isso, mas ele sabe que fazer diferente expõe a ele e a organização a um determinado risco. E quando ele pensa em remodelar o processo ou rever um controle, já há um senso imediato de dizer assim, o processo é meu, eu tenho que ter um processo eficiente, eficaz e econômico, mas será que eu posso fazer assim? E ele automaticamente já vai buscar o suporte da área dedicada. Então, isso também é maturidade. É o pessoal que cuida das áreas de negócios saberem que eles são os donos do risco e que eles precisam fazer as coisas desse jeito, posicionados dessa forma, porque eles são os guardiões da organização. Isso também é um sinônimo de maturidade, né? Às vezes a pessoa nem sabe que isso é compliance. Você vai conversar, a organização diz assim, eu não tenho compliance. Mas aí você conhece as pessoas, elas vão dizendo assim, não, aqui a gente não faz se não for assim. Meu amigo, isso é compliance. Exato. Esse processo de estar numa empresa que está em reestruturação ou passando aí por mudanças drásticas, a provocação que fazíamos, né, nos trabalhos do passado era, vamos perguntar para esse gestor, ou para esse dono de processo, ou para a pessoa que executa a atividade, se ela sabe por que ela faz esse controle. Roberta, na maioria das vezes, as pessoas não sabem por que elas estavam fazendo isso. Vemos isso na auditoria. E aí, o papel que a gente poderia fazer em deixar este ambiente de suporte, de documentação mais leve, é começar a discutir, a partir do risco, o que a gente pode fazer. Para esse risco aqui, qual é o guarda-reio que eu não posso deixar de colocar? Qual é a parte dessa jornada, dessa estrada e desse processo que não pode ter erro, que não pode ter escapada, que o carro precisa permanecer na estrada, mesmo que amassado, mesmo que batido, que ele não saia da sua rota. E esse é um processo que eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Quantos dos controles de compliance existem na sua empresa
ou em processos, ou em atividades, que o dono ou a pessoa que executa sabe genuinamente porque ela executa. Quando você começa a revisitar esses controles e a perguntar para as pessoas, você sabe por que você faz essa atividade? Se a pessoa olhar para você e dizer assim, porque o compliance mandou, tá errado, volta tudo. Vamos descobrir a origem, e isso foi o que aconteceu, Roberta. Quando a gente começou a revisitar os processos e os controles de compliance, a gente começou a perceber que existiam uma quantidade importante de controles que já não plugavam para nenhum risco, que já não respondiam para nenhum risco. Que não fazem o menor sentido e possivelmente estão gerando até desperdício de recursos. Porque mudou o contexto, porque mudou o produto, partes relacionadas. Partes relacionadas, porque mudou a regra. Então, o compliance também tem o papel de conversar com as áreas e dizer assim, como é que eu posso te ajudar para que a gente possa otimizar controle? Como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo neste ambiente, neste processo, que te incomoda, que não faz sentido para você? Porque as respostas, elas são tristes. Na verdade, assim, uma lástima. Quando alguém chega para você e diz, não, o compliance é que mandou fazer esse controle e que ele não consegue sustentar, não, esse controle existe porque eu quero proteger quem entra na nossa organização, porque é importante saber quem está aqui com a gente, e isso eu quero ter certeza de que o meu processo está garantindo para a organização. Pessoal, eu posso reduzir uma política de diligência de fornecedores para uma página. Quando o dono do processo fala isso, quando as pessoas executam, eu não preciso ter documentos e documentos e documentos. Perfeito, objetividade. Objetividade. Tá na hora da gente começar a olhar para a nossa documentação com mais pragmatismo, entendendo o que esse parágrafo está querendo dizer. Se precisar, vou desenhar. Exato. Se precisar, desenho. Exato. Desenho. E você sabe que quando a gente faz essas provocações, o time, muitas vezes, assim, tem certeza que a gente não vai ter mais esse documento? Eu tenho certeza. Mas por quê? Porque esse tema está neste documento, porque ele está sendo aplicado nesse controle e porque o dono e a pessoa que executa a atividade tem segurança daquilo que está fazendo. Ah, Renata, mas os processos todos precisam ser documentados. À medida que a documentação seja um ponto de referência, à medida que a documentação dê a rota e à medida que a documentação seja compreensível. Quantos e quantos documentos de compliance a gente lê e termina direito assim, mas o que isso quis dizer? Exato. Sujeitando até o colaborador a erro operacional. Exatamente. Vamos rufar os tambores, porque agora eu vou fazer a última pergunta. Senhoras e senhores, nesse momento todo mundo com moléculas sacudidas, todo mundo em ebulição, né? Agora é o momento em que eu vou fazer a pergunta de milhões para a Rê, daí você já aproveita, se estava assistindo o vídeo e ainda não seguia, você vai seguir o canal. Se você não tinha deixado o like, você vai deixar o like, você vai ativar o sininho. Tema em ação. A essa altura todo mundo já entendeu que é possível compliance com um budget reduzido. Compliance não é sinônimo de uma área com 200 pessoas, não é sinônimo de um grande arcabouço de documentos, não é sinônimo de sofisticação, mas a gente pode empacotar isso agora com alguns pontos que eu acho muito relevante você traduzir aqui em beabá para quem está assistindo. Que é o seguinte, você falou, vamos olhar os controles. E aí quem está em crise ou quem tem um budget reduzido vai dizer assim, como eu vou implementar controles com pouco budget? Se eu estou em crise, eu posso falar de controles? Eu posso falar de framework? Nesse momento a galera que trabalha com COSO, com SOX, com ISO, tremendo na cadeira nesse momento, porque você vai desmistificar algumas coisas. Então o ponto é, como fazer para implementar o compliance em organizações em reestruturação? Pensando que mesmo em momento de crise, com poucos recursos, falamos de controles e precisamos saber sobre framework. Joguei a bola para você. Joguei. Nossa, é por isso que ela vale R$1 milhão? É por isso que ela vale milhões? É, ela vale milhões. Tá bom, para salvar várias empresas, pagar nosso cachê, nossa roupa, nosso café. Frameworks, modelos, normas, elas devem alimentar o time de compliance. Eles precisam nos ajudar a ter boas referências, a fazer boas reflexões,
Mas isso precisa ser adaptado ao contexto que você vive. Então, o que eu recomendo? Primeiro ponto, conversem com as pessoas. Entendam com as pessoas da organização o que é o compliance para elas e o que elas esperam do compliance e que pedido de ajuda essas pessoas querem do compliance. Entender o que é possível também e necessário no momento. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Quando você ouve, quando você faz a leitura e você compreende qual é a visão das pessoas deste tema, nesse momento que a gente vive uma crise, as pessoas vão compartilhar os medos, os anseios, o quanto essa carga daquilo que já está posto pesa no dia a dia. Você precisa carregar isso tudo, levar para a cozinha. Eu tenho uma brincadeira que eu fazia com os times, que diz o seguinte: o compliance, ele é a cozinha de um grande restaurante. E na cozinha, você pode ter, sim, barulho, você pode botar sal a menos, sal a mais, você vai provando, você vai testando, mas quando você serve o prato principal no salão, onde a organização vai receber o teu produto, o teu trabalho, ele tem que estar impecável. Perfeito. Ele tem que estar bem apresentado, ele tem que ser palatável, o gosto precisa fazer sentido para ele e ele tem que entender de que o melhor que ele poderia ter desse restaurante, ele está tendo. Ele não sabe os bastidores da cozinha. Ele não sabe o quanto complexo é, o quanto material. Ele não sabe quem votou contra na reunião. Ele não sabe. Mas ele tem que receber o nosso melhor. Então, escutem as pessoas. Usem os modelos e os frameworks como temperos, como bons produtos, produtos de qualidade para que você possa conseguir endereçar os medos, os anseios e os pedidos. E depois, tenha cautela no momento que você entra com novos processos, novos controles e trate isso sempre sobre a perspectiva de risco. O que é mais importante nesse momento? Qual é o risco mais premente? O que risco a gente não pode sofrer? Que pênalti a gente não pode ter nesse momento? Quando você define, você combina com a organização de que esses são os 4 riscos que a gente vai cuidar nos próximos 6 meses e tá tudo bem, as pessoas entendem que o seu papel é cuidar desses 4 riscos que as pessoas compreenderam e que chegaram num coletivo de que a gente não pode. Perfeito. Esse problema a gente não pode ter. Pessoal, de verdade, escutar as pessoas, ter boas ferramentas, mas direcionar os principais riscos naquele momento, naquele período, é fundamental para que você possa gerar valor para uma organização no momento de crise. Recuar também é ser sábio. Recuar é ter sabedoria. Perfeito. Entender que nesse momento a temperatura da companhia não vai conseguir absorver isso. E recuar para sempre? Não. Muitas vezes é recuar uma semana. É ser flexível. Sair daquela história do que você aprendeu no curso enlatadinho e sentir. Exato. Decidir sentindo. Exatamente, decidir sentindo. Exato. Então, assim, é perceber o ambiente, é promover o acolhimento dessa organização e também empoderar a organização daquilo que ela tem. Dificilmente a gente faz uma reunião com líderes, com executivos ou com pessoas de outros processos e a gente começa a reunião e diz assim: olha, Roberta, é impressionante, que trabalho incrível que você está fazendo com esse controle, a performance desse controle é algo sensacional. Você não empodera as pessoas, você não fala aquilo que elas estão fazendo de melhor. Então, precisamos empoderar as pessoas. A gente é uma organização que pode dar certo, que deu certo, que vai dar certo, que tem tudo para dar certo. E por que a gente acredita nisso? Porque a gente já correu por esses caminhos, porque a gente já fez isso, ok? A gente aprendeu. Porque a gente já aprendeu, porque a gente está aqui para reorganizar, para rediscutir, para mudar. Vamos fazer junto, né? Isso. Então, assim, como pode ser mais divertido? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais lúdico? E como você pode tocar as pessoas? As pessoas precisam se sentir parte, Roberta. Enquanto elas não se sentirem parte da construção do todo,
não tem treinamento, não tem documento, não tem bônus, não tem salário, não tem benefício que façam com que elas se sintam parte. E o pior, no momento de crise, elas podem estar tão perdidas sobre a relevância que elas têm à organização que elas podem debandar. E aí, no momento em que a organização precisa delas para o coração continuar pulsando, a gente tem um esvaziamento, e esse é um momento crítico em que você precisa fazer as pessoas sentirem para que elas tenham vontade de ficar. Elas precisam perceber que você precisa delas. E aí você fala um ponto muito interessante sobre a questão da visão de risco, porque eu entendo que, veja, o quanto as pessoas têm uma visão realmente equivocada sobre o compliance na gestão de crise, né? Você falou muito bem. O ambiente limpo, mas acima de tudo a parceria no solucionamento de problemas. Por quê? Quando você tem pessoas na organização para facilitar a visão de risco e, consequentemente, a tomada de decisão que é tão difícil no momento de crise, você também ajuda, então, a organização a fazer o cockpit com os melhores indicadores. Os próprios decisores começam a perceber o seguinte: está todo mundo junto, porque esses indicadores são baseados em risco, mapeados e controlados por essa galera aqui. Então, o compliance é importante para ajudar a construir esse cockpit, para ajudar no monitoramento desse cockpit, e aquilo que passaria a ser caro e empecilho passa a ser fundamental para a gente saber como que a gente vai atravessar o caminho. E aí ele fica tangível, a percepção de valor é clara. Porque aí você não está simplesmente numa seara de parecer, numa atitude passiva reativa. Você está ajudando os decisores da percepção, que é muito necessário nesse momento, de que você está catequizando, você está evangelizando para que esses caras saibam a importância deles. Então é uma ferramenta de engajamento, de pertencimento, e que traz para as pessoas um sentimento de superação e de vitória quando a gente atravessa o caminho muito grande. Rê, foi incrível. Vamos chorar um pouquinho. Porque tá acabando. Eu vou te entregar a palavra para você fazer suas considerações finais, para você repetir o nome do livro que você citou da Renner ali na sua câmera. Fica à vontade, Rê, fica à vontade. O livro é A Hora da Verdade, um livro bem fininho, bem pequenininho, gostoso de ler, e ele nos traz o ensinamento de que o que vale é exatamente a atitude de cada colaborador nos momentos mais triviais, mais simples, talvez mais rotineiros da organização e que fazem toda a diferença. Então é um livro sempre que me toca muito. Bom, para quem cuida de compliance, para quem é simpatizante de compliance e para quem acredita de que fazer o certo, independente, né, de que todo mundo não esteja fazendo o certo, eu digo que a gente precisa ter resiliência. E tocar essas áreas precisa ser algo que transcende um aspecto técnico, um aspecto de profissão, um aspecto de carreira. Ele precisa ser o seu propósito, o propósito daquilo que você acredita. Quando você genuinamente acredita que isso faz a diferença, que isso muda a sociedade, você vai encontrar todos os caminhos que são possíveis para que você possa fazer isso dar certo. Se o compliance não está bom, se você não é reconhecido, se você não tem orçamento, se a empresa não dá valor, se essa prática está perdendo força, só tem uma escolha que a gente pode fazer. É não deixar isso acontecer. É a gente se reinventar. É a gente encontrar outros caminhos. A gente só tem uma escolha. A escolha de fazer certo sempre. De não desistir de que uma sociedade íntegra, justa e correta é o caminho para que a gente possa ser perene e para que a gente possa transformar o mundo e que a gente possa receber uma nova geração que vem, onde não existe discussão sobre o certo e errado. Existe a discussão de que precisa ser feito, o como é importante, e só tem um caminho, que é o certo. Então, pessoal, vamos juntos. A gente tem que se ajudar, a gente tem que trocar ideias, a gente tem que se provocar, e eu acho que essa conversa aqui, ela tem esse propósito. Então eu queria agradecer, eu adorei, eu me diverti e espero que mais pessoas legais me sentem aqui para contar um monte de coisa, e eu espero que eu possa ter ajudado, e aqui de verdade
é puramente aquilo que eu já vivi. Não tem nada de protocolar, não tem nada de frases de efeito, tudo que foi dito aqui é o que eu vivi, o que eu experimentei, e eu me orgulho muito das coisas que a gente vem construindo e de que essa comunidade de gestores, analistas, consultores e executivos de compliance e de GRC fazem para transformar esse país. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, com toda essa italianità, com a gaúcha, uma cataúcha, esse foi mais um episódio do Tona The Talk. Vou pedir de novo, curta, compartilhe o episódio se você gostou, ativa o sininho para se manter sempre atualizado, segue o canal. Eu sou Roberta Volpato, grande Renata Bertelli. Um show, simpatia, conhecimento, intensidade. E o que eu posso dizer? Rê, muito obrigada. Xandão, Rafa, estão de parabéns. Entregamos mais uma. Um grande beijo a todos vocês e a gente se vê na próxima. Até breve.